Boa noite, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Temos mais uma live hoje extremamente importante. Hoje vai ser uma live com um pastor querido, um amigo. Boa noite. Se conecta aí, amor, porque a gente vai vendo. Sejam bem-vindos. A live de hoje é sobre a vida de pastor, E aí, gente? vida de líderes, aqueles que se doam tanto para a igreja e de repente se perde em casa. Olha que forte essa live. Então sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Live especial hoje. Olha o tema: consciência ministerial e familiar. Existe um perigo quando o pastor perde o coração de sua casa enquanto ganha o coração da igreja. Olha só, hein? Gente, hoje a live promete. Vamos estar com o nosso querido pastor Israel. Oi, Alessandra, boa noite, minha querida. Estamos Saudade de vocês. orando por você, tá, Alessandra? Alexandra, nossa amiga querida. Eu vou mandar aqui, amor, um convite para o pastor Israel. Isso. Vamos aguardar a entrada do pastor Israel para a gente começar essa live de hoje muito importante. Tá bom, Gente, gente? esse pastor, ele é uma graça, né, amor? Pensa no Sim, homem que sabe tudo sabe de Bíblia. muito, ele sabe muito. Aleluia, gente. Amor, eu não enxergo. O que ela falou? Ela Não colocou precisa. assim, que bom que recebi a notificação, tá vendo, Lili? Boa, boa, muito bem. Vai ser maravilhoso esperar o pastor Israel, amigão nosso de muito Isso, tempo, isso. né? Um homem que tem um conhecimento, gente, Gente, é maravilhoso, uma Bíblia ambulante. né? Um Um conhecimento teológico. vitorioso. Um conhecimento teológico assim, incrível. Não perca, gente, a live de hoje, porque muitas das vezes a gente se doa tanto para fora e perde em casa. Day 87256, boa noite, querida. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar o pastor Israel entrar em ação. Eu mandei para ele aqui o convite. Vamos ver aqui. Vê de novo. De novo, convidei. Se o pastor Israel estiver online, olha para mim, amor. Sou paciente oncológico, entramento do câncer, preciso de uma ajuda financeira. E Márcia, boa noite. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Vamos estar. Odeio, nós vamos estar orando, tá? Por Isso. você. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. É isso aí, gente. Amor. Manda mensagem para ele. Vamos lá, pastor Israel. Eu mandei o convite. Ah, mas eu não tenho ele. Aqui, ó. Opa, peraí. Ah, não, você tomou outra pessoa aí, amor. Opa, Gente, meu marido tá doidão. peraí, gente. Meu marido tá desorientado. Pastor Israel, mandei o convite novamente. Fui. Entra lá, amor. Fui sua cliente. Sou de Baixo Guandu. Ah, Márcia, tudo jóia, Márcia? Que prazer ter você aqui. Que bom, querida. Quanto tempo? Espero que esteja tudo bem com você, tá ok? Aí, Adê, Isso, vamos, você consegue me ajudar? vamos lá, gente. Estou, E o que tá acontecendo? estou aguardando o meu. O que será que está acontecendo? Bom que eu tô com ele, gente, porque se fosse eu, É,
A tecnologia já tinha me Isso aqui, engolido. amor. Tá dando que está alguma coisa. Ele tá online. Agora tem que estar online. Vamos ver. Pedido. Solicitação enviada para entrar o nosso convidado especial. Ah lá. Amém. Tudo bom, É, pastor? Tudo bom, Ederson? Tudo bom, Jéssica? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Que honra estar aqui com vocês, viu, gente? Uma honra Que muito isso, grande. a honra é nossa, pastor. É uma Saudade honra de muito grande. você. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Vamos aprender um Saudade de pouquinho. você, da sua linda família. Obrigado, filho. como é Eu que orei tá? bastante, né? Paguei um preço muito alto, porque um cara como eu, para conseguir uma mulher bonita como aquela, a gente tem que dedicar em oração, né? Eu te entendo, pastor. Tá certo, filhão. Tá Eu te certo. entendo. É uma A honra para mim família tá estar aqui, viu, bem, meu os querido? filhos. Tá todo mundo bem. Os meninos, né? Porque agora os meninos, um tem 28, vai para 29, e a outra tem 22, então os meninos cresceram um pouquinho, né? Que bênção. Gente, você que está chegando aqui agora, está com a gente aqui, pastor Israel Leocádio, uma Bíblia que anda, uma Bíblia ambulante. Ô, Jesus. Olha, eu tenho que falar um pouco da sua igreja, né? Porque a igreja CPA, eu tenho dito por aí, é a igreja com o maior número de pregadores excelentes por metro quadrado do Que Brasil, é Que isso? né? isso. E também de membros especiais como vocês, né? Então, eu desconheço uma igreja que tenha tantos talentos e tantos dons distribuídos como a igreja CPA. Que bom, Gente, pastor. é uma honra vindo dessa maravilhosa pessoa que é o pastor Israel. Gente, pastor Israel, nós conhecemos ele através do meu irmão, o Helder. Eles são amigos de longa... Podemos falar quanto tempo, pastor? 20 anos, talvez. 20 anos 20 anos. talvez, fizeram seminário junto, e a partir da amizade com o Helder, o pastor Israel se tornou amigo de toda a família, é um pastor extremamente querido na nossa Obrigado, igreja, Jesus. Obrigado. contribui demais, sabe? E ele não gosta que fala, mas realmente é um grande conhecedor da palavra, da teologia, que eu praticamente nunca vi, amor. E Eu você? também não. Então, Mas se assim, vocês fizerem esse acordo aí entre Não, vocês aí, foi é bonitinho. não é verdade, pastor. acordo não, pastor. Amém. O senhor é uma bênção. Adoro conversar com o senhor sobre escatologia. Amo as É. suas pregações Gente, voltadas para como é que eu isso. vivo? Eu sou o Hum. seguinte, às vezes eu tô na dúvida assim, gente, será que Jesus já voltou? Eu fiquei? Aí eu a Mas Jéssica essa já dúvida tirei um é comum combinado. a todos nós, até eu fico com essa dúvida aí. Aí na dúvida eu ligo o pastor. Se ele entendeu, eu fico aliviado. Não, não voltou não. Entendeu? Essa é ótima, meu querido, essa é ótima. O problema é se nós dois ficarmos, aí ninguém vai Aí, ajudar ninguém. É porque aí dizem que a gente vai ter complicou. 3 surpresas no céu, né? A primeira pode ser, olha, eu cheguei, né? Cheguei aqui. A segunda é, o Edson também chegou. A terceira é, cadê a esposa dele? É, Eu acho. nossa Deus. Aí Meu não, né, Deus do querido? céu. Aí não. Não. Amém. Gente, o tema da live hoje, olha só o tema: a consciência ministerial e familiar. Existe um perigo quando o pastor perde o coração de sua casa enquanto cuida do coração da igreja. Nós vamos falar sobre isso. Vamos conversar com o pastor Israel sobre essa questão. E é um problema silencioso, mas muito real. Muito real mesmo. Pastores cuidando da igreja com excelência, mas chegam em casa como desconhecido pela esposa ou pelos filhos. E a conversa vai ser sobre isso, tá? Queremos trazer aqui, gente, o diagnóstico o real de direção prática à luz da palavra e do manual terapêutico. Mas antes de a gente começar, deixa eu nos apresentar. Eu sou o Ederson da Eu Jéssica. sou a Jéssica do Ederson. Pode falar, amor. Você é presente. Será que eu vou falar certo Você vai hoje? conseguir. Eu sou Israel da Elane, pastor, mas ela não está aqui. É igual cabeça de bacalhau, é difícil. É isso aí. Eu vou te dar... Não, você vai falar da sua família. Eu quero que você fale detalhes, mas a Jéssica vai nos apresentar. Nós Amém. somos casados. Gente, nós somos casados há 16 anos, somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, e nós estamos aqui para quê? Para ajudar as pessoas a restaurar conexão emocional, espiritual e íntima nos casamentos. Deus nos deu essa incumbência de tratar casais. E hoje é sobre a vida de casais, de pastores e de líderes. Mas quem vai estar com a gente aqui, que vai se apresentar agora, vai ser o pastor Israel Leocádio. Por favor, pastor, se Rapaz, eu apresente. sou ruim para me apresentar, mas eu sou Israel Leocádio da Silva, tem que ter o Silva, que o Silva me coloca na família real Ah, eu de Dom também Pedro. sou da Silva, Então nós somos pastor.
reais aqui, minha irmã. É um negócio muito importante. Eu sou pastor há 36 anos, professor de seminário, leciono 26 matérias numa grade de 32 matérias. As matérias que eu mais me dedico são o Espírito Santo, pneumatologia e escatologia. E Deus me escolheu para eu levar a escatologia para esse país. E eu confesso a vocês que o sentimento que eu tenho me sinto o anjo do Apocalipse quando eu chego. Os rostos hoje estão até mais alegrezinhos, né? Mas no passado era triste. As pessoas já me olhavam me julgando, né? Não vem o anjo do Apocalipse colocar areia na nossa feijoada. Bem, eu tenho algumas formações. Hoje eu trabalho como pastor na Igreja Batista Betel, uma igreja centenária. Faz esse ano 106 anos, Edson. Uau! 106 anos, é. E a nossa cidade aqui, Divinópolis, Minas, é a cidade com o maior número de Israel também por metro quadrado. Aqui tem muito Israel, o que me deixou muito feliz também. O Que antigo bacana. pastor se chamava Israel, foi meu professor, e eu estou lá há 7 anos com eles. Mas louquinho para estar com vocês, é uma coisa impressionante também. Eu amo vocês demais. Que Não, quem bacana. sabe Deus vai trazer vocês para cá, pastor. Gente, Elaine é tímida, não aparece. Tem a Aimee. Quantos anos a Aimee tá já? A Imê tem 22, o Abner tem 28, É né? isso. Mas a Elaine, ela tem um ministério que muitas... A gente vai falar disso hoje, né? Ela sempre fala comigo assim, qual seria o meu ministério? Mas depois do ano passado, que a gente enfrentou aquela luta, a gente chegou à conclusão que ela tem um ministério, que é cuidar de mim, né? Eu acho que não dá para... E a gente fala isso, parece até brincadeira, mas não é. O pastor precisa ser bem assessorado. Por exemplo, os judeus pagam... Não sei se você sabe, querido. Os judeus pagam o salário para o rabino, e 70% do valor dele para a esposa ter tranquilidade em casa. Olha só. Olha. É interessante essa jogada, né? Uhum. E aí, Pastor, eu já ia começar fazendo essa pergunta. hum, Pastores cuidam. Vamos aqui entrar no campo terreno, né? sim. E quem cuida dos pastores? Rapaz, você sabe, cara, que eu tive uma vez que eu fiz uma oração extremamente idiota. Eu faço de vez em quando uma oração bem estúpida, né? Eu fiz a seguinte oração que eu acho que muito pastor já fez. Senhor, meu Deus, cuida dos meus para eu cuidar dos seus. Quando eu fiz essa oração, eu achei que eu estava até bonito na fita. É. E aí o Espírito Santo me falou assim, você quer mesmo cuidar dos meus? Aí eu mudei a frase, eu cuido do seu, cuida do meu também, porque o negócio está feio pro meu lado. Incluiu tudo no balaio. Porque na realidade o pastor pastoreia. E hoje na nossa denominação existe uma busca por pastorear pastor. Mas há uma dificuldade, pastor não é ovelha. Pastor é o pastor. Então essa dificuldade de relacionamento faz com que a gente ande só. Na realidade, pastores no Brasil inteiro são geralmente muito solitários. Tempo para gastar com a Bíblia, tempo para estudar, tempo para se preparar para ir pregar. Pessoas que ligam por questões das mais adversas e engraçadas também. Então a vida de um pastor é uma vida solitária, sabe? E eu diria para você que não há quem cuide do pastor. É claro que há o Senhor que cuida. Mas quando a gente vê o casamento, por exemplo, né, o Senhor olhou para Adão e disse: não é bom que ele esteja só. E a palavra bom ali em hebraico é suficiente. Então o Senhor está dizendo, ele tem tudo, tem a mim, tem tudo, mas ele não tem uma companhia. Uma companhia igual, né? Idônea. E aí ele faz a mulher uma companhia idônea que significa igual. E dentro desse aspecto, o pastor está sempre só, sempre só. Imagino, vida de pastor não é fácil. Eu vou tirar por base do Helder. Quando o Helder se tornou o nosso pastor, nós podemos falar que, de uma certa forma, nós perdemos irmão e ganhamos um pastor. O Helder não tem tempo, o celular dele não para. É mais ou menos isso. É E a mensagem gente, atrás de mensagem. E eu vejo, pastor, eu quero saber se o senhor me traz, se é uma percepção errônea, se faz sentido. Pastor não é ovelha, ele é pastor. E existe um alto peso emocional, na tua opinião, de dificuldade em buscar ajuda? Eu vou entrar olha, no meu campo, como terapeuta de casal, como sexólogo, enfim. Um pastor, para ele chegar até e abaixar a guarda, tipo assim, eu estou sofrendo. É muito difícil. não, é impossível, na realidade. Nossa! Na realidade, o pastor tem que desistir do ministério para entender que ele precisa de ajuda. É geralmente assim que acontece, sabe? E é uma coisa que eu aprendi com o câncer, que a gente precisa, às vezes, ter peso na palavra por experimentar as coisas. Não sei se eu estou certo. Mas daqui eu já quero contratar vocês para fazer terapia comigo, né, para me ajudar. Mas olha só, realmente o pastor anda só. E como homem, o homem já tem uma dificuldade natural O homem. de se
posicionar diante da saúde, essas coisas, né? O E no que masculino, diz né? Isso. relacionando-se à família, então, é uma coisa. O pastor passa sozinho essas crises, esses traumas, e eu digo por mim, a gente às vezes tem uma dificuldade de aceitar que exista um homem sendo usado por Deus, sabe? A gente tem a tendência de levar a coisa sempre para o lado espiritual e o receio de que a pessoa que vai cuidar da gente não vai tratar da gente espiritualmente. Nós temos uma ideia, interiorizamos a ideia de que nós somos espirituais. Nós sabemos que somos espirituais, somos alma, somos corpo também, mas eu acho que o nosso entendimento, o nosso relacionamento com Deus faz isso ficar muito forte dentro de nós. E isso isola sobremodo o pastor, principalmente na família, no casamento, né? E aí entra o perigo, né? Dele Muito estar perigo. governando lá fora e perdendo o governo dentro de casa. Eu atendi um filho de pastor que desviou. Eu falei, Ederson, o meu pai era um pastor excelente, mas dentro de casa ele não era pai. Ele não era afetuoso, ele dava carinho por de fora. Depois ele caiu, acabou traindo a mãe, enfim. E essa pessoa, é um homem hoje, pegou todo esse conceito e Uhum. ele fez, eu não vou servir a credibilidade pastoral para ele, por ter sido pai que era pastor dos outros, mas não passou dentro de casa, ele revoltou e saiu. Olha, eu acho que isso, querido, eles vai se relacionar bem com a história de Davi. Davi é um personagem interessante, porque ele também foi pastor, né? Ele foi pastor e rei. E como pastor, parece que ele estava indo muito bem, né? As ovelhas gostavam da sua música. Não sei se vocês sabem, ele criou 4.000 instrumentos musicais, o rei Davi. E ele colocou os Uau. levitas para cantar. Mas o que é interessante na história de Davi é que ele sempre foi um excelente rei, um excelente guerreiro. Ele era o Ayrton Senna daquele tempo, né, do povo hebreu. Ele chegava em Jerusalém, o povo cantava a música dele. Era mais ou menos um Ayrton Senna a cada domingo. Mas o que ele tinha que nós precisamos prestar atenção é que ele foi um pai ausente, muito ausente. A Bíblia diz que o filho dele, Absalão, foi reportar a ele o fato de que Aminon havia abusado da sua irmã. E a Bíblia diz assim, ó, passados 2 anos, Davi não tinha feito nada. Aí Absalão se revolta e mata o irmão. Passados 2 anos, Davi não fez nada. E aí Absalão, ele vai entender que o pai é relapso e vai partir para cima do pai para matá-lo. Quando acontece o conflito entre os dois, a guerra entre os dois, é que Davi, a ficha cai. Eu não fui um bom pai, eu não sempre fui um pai ausente, um excelente rei, o melhor rei de Israel, ausente dentro de casa com muita facilidade. Ele teve problemas com a primeira esposa, com a segunda, com a terceira, apenas uma ele não teve problema. Então a gente percebe que ele era um cara que se parece muito com a gente, né? Os pastores, eu posso usar uma frase aqui forte, se você me permite, a frase vem de mim, então fique tranquilo. Os pastores no Brasil são muito mal casados. Essa é a grande Uau, realidade. Uau. isso fere, hein? Meu Deus do céu. É pesado, é pesado, mas é a Podemos realidade. falar Olha, o motivo, pastor? hã? Consegue me falar Como? um dos Eu motivos? Que consigo, pastor, eu sim, vou olha. repetir, gente. Frase do pastor Leocádio, eu não tenho nada com isso. Coloca na minha conta aí. Os Os pastores são pastores muito são. mal casados. Pastor, eu posso falar uma frase Pode, minha? pode falar. 80% das pessoas, na minha opinião, não estão vivendo um casamento com muita felicidade. Uhum. Aí podemos incluir quem for, tá? Ó, Mas eu acho que existe uma utopia também, né? A gente tem um casamento imaginário, né? Vocês que conhecem melhor o assunto, mas penso eu que a gente tem essa coisa de ficar imaginando o casamento ideal. As moças sonham, os rapazes também sonham em ter tudo na geladeira, não ter que trabalhar. Isso não acontece, a vida real chega. Mas na vida de um pastor, você sabe onde é que eu vejo o erro? Na hora de escolher a esposa, eles escolhem a esposa dentro de um seminário. E uma mulher que está dentro do seminário, ela não está sendo preparada para ser esposa, ela está sendo preparada para ser líder. Então vai haver um conflito. Mais cedo ou mais tarde vai haver um conflito. Eu trago alguns dados, né, dessa questão muito fresquinhos. Por exemplo, 80% dos casais evangélicos se separam em até 10 anos de casamento. Isso é muita coisa. é muito. E desses 80%, 70% volta a se casar. Então o problema não é o casamento, né? São as escolhas, né? Eu sempre É o que eu vejo. falo isso no consultório. O problema nunca é o casamento, é o que eu estou levando para o casamento. E posso Isso dar aí. uma percepção. Eu creio que nós temos, eu e a Jéssica, nós cremos muito nisso,
E pode falar que eu nunca estudei sobre isso, mas eu sou convicto, eu aposto todas as minhas fichas, todos os nossos diplomas, enfim. Aonde que está o problema? Justamente esse. Nós nos preparamos na nossa vida para fazermos o nosso ofício profissional. Então, o médico de antes, né, não é o mesmo médico de hoje. Teu filho é advogado, o advogado há 20 anos atrás não é o mesmo advogado de hoje. Eu tenho que estudar para ser advogado, eu tenho que estudar para ser médico, eu tenho que estudar para ser padeiro. A vida me obriga a me preparar profissionalmente e continuar nos preparando. E aí vem a questão. Eu falo para as pessoas assim: quem ensinou a ser sua profissão? Tal. Quem ensinou a dirigir? Tal. Beleza. Quem ensinou a ser marido? Ninguém. Quem ensinou a ser esposa? Ninguém. Quem ensinou a ser pai? Ninguém. Quem ensinou a fazer amor? Ninguém. Sabe como é que as pessoas se relacionam? No achismo, com parâmetro de base de cima. Ou seja, eu olho meio para o casamento dos meus pais, ou quem fez esse papel, que foi meu modelo, que muitas das vezes, 90%, não é um modelo ideal. É como se meus professores não fossem bons professores. E aí depois quer que dá certo. É complicado, né? Faz Agora, sentido, pastor? sim, eu vejo isso, sabe? Eu vejo uma coisa muito interessante também, que é o fato de o pastor se prepara para aconselhar. Falo de mim, tá? Eu estou me colocando nesse jogo aí, eu estou abrindo o coração aqui, depois você faz uma terapia junto para mim aí, porque eu tô falho. Fantástico, pastor. Vamos fazer, Mas olha, a pastor. questão é, olha, a gente tem dificuldade em dizer para a igreja que a gente pensa diferente, sabe? Eu, por exemplo, às vezes eu percebo que eu sou pouco fora da curva, porque eu chego para a igreja, a primeira missão minha é avisar a igreja. A minha esposa não é casada com um pastor. Isso deveria estar no coração de todo mundo. A minha esposa não é casada com um pastor, ela é casada com um homem chamado Israel Leocádio. Então, eu digo aos irmãos, ela não vai ser presidente de coisa alguma, ela vai ajudar se ela quiser, ela vai participar se ela quiser, porque o ministério dela é cuidar de mim, e o meu ministério como homem é cuidar dela. Então, assim, eu digo isso, mas quantos pastores têm a coragem de dizer isso? Uau, Geralmente eu muito digo bom. isso no primeiro encontro com a igreja, né? Logo a igreja está me convidando, eu já abro o jogo, porque eu entendo que as esposas já são por demais cobradas sem ter, como é que eu posso dizer, ninguém que as defenda, né? Eu não sei como é que Jéssica vê isso, mas eu acredito que na sua vida também. E uma frase que eu tenho, que eu gostaria que vocês analisassem, né? Meu pai costuma dizer, meu pai também é pastor há 60 anos, né? E meu pai costuma dizer o seguinte: há três barras que destroem um casamento de um pastor. A barra de ouro, a barra de a saia, barra da saia e a barra, como é que chama? A bebida que se chama São João da Barra, exatamente. Então, olha, três barras que destroem: a barra de ouro, a barra de saia e São João da Barra. São coisas que o pastor parece não se preparar para encarar isso, sabe? E tem muito pastor casado com uma mulher que vai ter que se comportar como pastora. Isso é uma covardia, né? Feita às esposas e aos filhos também. Eu costumo dizer que a igreja, eu não tenho, pastor Israel não tem filho, quem tem filho é o Israel Leocádio, né? E aí eu tento dizer, Jéssica, que a gente tem que desenvolver um botãozinho que fica mais ou menos desse lado aqui, ó. E aí quando você sai da igreja, você aperta ele e desliga. É, Desliga o pastor Israel e liga o Israel Leocádio, né? é. Mas Que eu forte isso. vejo, pastor, que o que o senhor está dizendo tinha que ser algo. A igreja tinha que ter essa Uhum. consciência, Muito forte né? isso. Que assim, eu também sei que a igreja sufoca o pastor, a esposa. Ah, porque ela é esposa de pastor, ela é pastora, E filho de né? pastor, como é que tem, sobe pressão? Meu Deus, Então, olha, esses dias eu estava dando uma palestra, né, para um grupo de pastores do Brasil, e aí eu descobri um amigo meu de infância, que a gente foi moleque lá quando meu pai foi pastor. E a gente subia a torre e começamos a contar nossas peripécias, né? Havia uma torre de mais ou menos uns 4 ou 5 andares na igreja, uma torre bem linda. Nós subíamos lá para pegar o ovinho de passarinho e jogar nos irmãos entrando na igreja. Aí a moçada riu até, e depois alguém fez um comentário: mas pastor pode fazer isso? Eu disse: meu filho não era pastor, eu tinha 8 anos, 7 anos de idade. Será que as pessoas não conseguem entender que filho de pastor não é pastorzinho? Filho de crente não é crentinho. A coisa, a salvação, ela é pessoal e independente, né? Perfeito. é, A Jéssica, sabe qual a frase que a Jéssica usa? Nós temos Hum. um ministério de casais, nós nos preparamos cada vez mais para isso. Deus nos deu essa incumbência. Nós damos cursos para casais. E dependendo da época, a gente está muito envolvido e eu estou muito envolvido. Aí tem hora que ela me chama: opa, eu não estou casado com terapeuta, não.
Olha, eu Eu sou casado com Edson. quando estudei psicanálise, Pastor, vivi isso também. a tua frase é perfeita. O pastor pastoreia a igreja. Eu tive um cliente meu que era capitão, capitão do exército. E sabe o que eu falei com ele? Ele estava levando o quartel para dentro de casa. E Uhum. eu falei com ele, quando você chegar em casa, você tem que tirar a sua farda. É meio que isso, É mais ou entende? Mas a igreja também tem que ter essa consciência, É. Mas né? Não, não aí, tem. De que somos seres mas humanos, eu vejo né? aí também que é uma falha pastoral, sabe? Eu tenho uma autocrítica, porque muitos pastores simplesmente não dizem nada à igreja. Deixa a igreja pensar o que quiser. E não compram a posição. Olha, eu estou aqui diante de pessoas especialistas nessa área de casais. E até me corrijam, por favor, porque eu tenho falado isso por aí. Eu digo que ninguém é especialista no casamento do outro, né? Eu não sei se eu estou certo, doutores, mas ninguém é especialista no casamento da outra pessoa. Contudo, Deus é. Então, ainda que você não considere o fato do pastor ser especialista no seu casamento, o pastor lida com a palavra que vem do Senhor. Então, a palavra do Senhor garante que ele é. Então, se eu falo em nome do Senhor, eu falo do que a Bíblia está dizendo, não é uma questão de dar crédito, é uma questão de obedecer. Não é questão de dar crédito. Gostei ou não gostei? É obedecer. E a Uhum. Bíblia ela tem duas ordens bem distintas. Não case é a primeira, e a segunda, se você casou, não separe. Então, eu acho que há coisas que nós estamos deixando para trás. Eu já participei de aconselhamento de casais, pessoal, onde o casal queria se separar porque o rapaz colocava o rolo de papel higiênico rodando para cima e a moça rodando para baixo. Aí me chamaram para resolver essa pendência, sabe? Eu falei, irmão, coloca dois, né? Um de um lado do outro, um para um, outro para o outro, porque olha, brigar por causa disso. É hilário isso, mas é real. Na realidade, um fio de cabelo não entope pia, né? Então, quando alguém tá cansado do rolo de papel higiênico, é porque tem muita coisa que chegou lá, né? Muita coisa que estão Sim, carregando. sim. O rolo é só o Pastor, estupim. tem um vídeo que já circulou muito no Instagram, que é um copo cheio d'água e uma gota transborda. Não é a gota, o copo está cheio. É meio que isso. Mas o problema é por que não buscou ajuda antes de chegar nesse tempo. Quando o senhor traz esse conceito de que do aconselhar os outros, sabe qual que é interessante? Eu vou falar agora por. Eu sou terapeuta e sou cristão. Uhum. E eu tenho cliente cristão, eu tenho cliente não cristão. Vou falar para o cristão. Tudo que está no manual de terapia está na Bíblia. Sim, É perfeito. Quer ver um problema sério, grave, que acomete os relacionamentos, que deixa que esses casamentos não ficam saudáveis? Comunicação. Um dos grandes problemas. Aí a Bíblia vem e fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Mas o que as pessoas falam? Elas estão prontas para falar e tardio para ouvir. E aí fala para se defender e não para entender exatamente. o que o Olha, é outro bom está ouvir quem dizendo. entende da coisa, né? Olha, e é uma coisa também muito interessante, né? A Bíblia diz: não se precipite em tuas palavras. E uma outra frase que eu acho também que deve ser usada nos casamentos é: não deixe a tua ira passar a noite, né? Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, Uhum. mas perdoa logo, resolve logo isso, né, É. gente? Eu Mas aí eu conheço. tenho que ter maturidade emocional para entender Uhum, que muitas das coisas são diretrizes do comportamento humano que não deveria ser. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que foi casada, qualquer coisinha, marido ia para outro quarto, marido ia para o quarto. Ele não tinha liderança de nada de casa, ele que liderava a casa. entendi. Sabe aquela condição de Era que ela que liderava, né? ela que liderava a casa, ele era filho. Porque quando um homem não se comporta como homem, como marido, ele se comporta como Sim. filho. E mãe e filho não são casados. E é mais Homem, confortável mãe e para filho o não cara, fazem né? amor. É mais confortável. Agora, olha só, queridos, como a coisa é séria. Moisés, o grande Moisés, Deus teve que ameaçá-lo de morte para ele ir livrar o povo de Israel do Egito. Por uma questão, a irmãzinha Víbora, né, Zípora, não deixava o moço ir fazer o trabalho dele. Tem muito crente que nunca leu isso na Bíblia. Está em Ezequiel, Êxodo capítulo 4, Êxodo 4, que começa a história dizendo assim: E o Senhor achou Moisés em uma estalagem e o quis matar. Deus quis matar Moisés porque ele era subserviente da sua esposa. E aí eu começo a ver que os casamentos geralmente têm problemas exatamente nessa hora. Quando a esposa não consegue ser esposa, ela quer ser líder com o marido. Uhum. Então isso aí dificulta muito e vocês devem ter muita carga para dizer isso aí, muita bagagem para poder dizer Sabe isso aí qual também. que é? Eu converso muito com a Jéssica sobre isso. O problema central dos casamentos, Posicionamento. falta de posicionamento. Posicionamento errado.
Uhum. E quando o homem não se posiciona, a mulher se posiciona. É verdade. Só que o homem não assume a posição da mulher. É uma coisa incrível como o homem abriu mão disso desde o começo. Você lê ali a história de Eva diante da árvore, né? Isso. A primeira Uhum. consideração a ser feita é: o que que ela está fazendo ali? Gente, tem um jardim inteiro, pelo amor de Deus, né? Essa mulher foi passear logo ao pé da árvore. E a Bíblia nos relata que Adão estava do lado. E aí eu me pergunto por que que Adão não interferiu naquele negócio. A gente tem que ter uma conversa séria com Adão quando a gente chegar no céu. Com Tem certeza, muita coisa para pastor. dizer para ele, porque, rapaz, pelo amor de Deus, está do lado da sua mulher. E a mulher toma a rédea das coisas e manda, e faz, né? E E ele eu fico obedece. vendo assim, como Você, olha, os vamos Adões pegar. estão espalhados por aí, né? Quando o homem se posiciona, né? Por que que seria A gente bate nessa tecla que a nossa meta é ajudar as pessoas a ter essa conexão entre o casal, emocional, espiritual e íntima. E aonde que vem a cisão dessa conexão é quando não há posicionamento. E a gente vai lá para a Bíblia em Abraão. Abraão, se ele tivesse posicionado lá quando A a Sara. Sara Brigava com a ia serpente. colocar H no contexto, não teria dado a lenha que deu. Exatamente. E hoje Israel está cercado de descendentes de Abraão, reivindicando uma terra que foi dada a outro filho de Abraão. Então a gente tem mania de pedir a Deus para fazer as coisas, e a gente não deixa na mão dele. Penso eu assim, vocês podem me corrigir. Mas olha, a coisa é antiga. Eu estava falando com um pastor uma vez, falando com ele, pastor, o senhor já reparou quantos pastores são mal casados? Quando eu falei essa frase, ele pegou o celular, ligou para a esposa e foi abaixando assim na mesa, sabe? Por debaixo da mesa. E ele estava falando assim com a esposa. Eu esqueci, meu amor, me desculpa. Eu pensei, mais um mal casado. Na hora que eu falei, ele lembrou. As mulheres não deixam seus maridos serem líderes, né? E para você ser um bom líder, a Bíblia diz em 1 Timóteo que isso tem que começar em casa. E se não começa em casa, não funciona. A Elaine, geralmente, ela diz assim, olha, a mulher, o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Se o camarada não conseguir usar o cérebro dele para coordenar o pescoço, a coisa fica feia. É verdade. Verdade? E o grande problema é isso. Os pastores querem casar com mulheres abençoadas. Mulheres abençoadas viram pastoras, as pastoras geram problema. Então a gente tem essa realidade. Não estou falando mal das pastoras, por favor, né? Não, Estou sim. falando mal, estou falando mal daqueles que não entenderam o casamento. Porque eu também tenho uma visão, vocês podem até me ajudar. Eu tenho uma visão diferente do casamento. Eu não acredito que Deus criou o casamento. Eu não creio Uhum. que Deus criou o casamento. E isso coloca um grau de responsabilidade muito grande sobre Adão. E coloca um grau de responsabilidade muito grande sobre todos os homens que se casam. Pense comigo. A Bíblia diz que Adão estava lhe dando nome para a bicharada e acertou o nome, porque os nomes dos bichinhos dão certinho com eles, né? A gente Dá olha para o mesmo. bichinho, a girafa tem cara de girafa mesmo, e aquelas coisas, né? Agora é muito inteligente. É muito inteligente. De repente ele começou a observar, peraí, está todo mundo com um par e eu estou sozinho aqui. Aí eu me pergunto, por que Deus não fez logo uma pessoa? Porque ele não queria ser culpado disso. Quando as pessoas falam assim, por que que você acha que Deus não criou o casamento? Porque Deus criou só coisa boa, gente. Deus só faz coisa boa. E certamente ele não criou o casamento. Mas ele é a pessoa fundamental para um casamento dar certo. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Olha o que a Bíblia diz sobre três. A, a Bíblia vai falar sobre estando reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu não sei se as pessoas se lembram desse texto, mas esse texto está dizendo assim, olha, 2 ou 3 é o menor número de uma família. Deixará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois. E quando vem o primeiro filho, 3. Deus está dizendo, olha, quando a igreja se reúne com uma família, ele está no meio. Porque Deus tem um relacionamento profundo com a família. Ele não criou, mas ele é o que abençoa o casamento. Uma curiosidade, que eu sei que vocês gostam muito, vocês sabem o que significa casamento em hebraico? Não. Boa sorte. Então tem alguma coisa aí, não tem? A palavra para casamento em hebraico é boa sorte. Então você precisa entender melhor o casamento, né? Uhum. A Bíblia chega a falar que existe um dom para casar. E toda vez que eu assisto vocês, porque eu sigo vocês sempre, né? E Uhum. toda vez que eu assisto vocês, eu fico, não é que é verdade, né? Tem que ter um dom mesmo para se casar. Mas uma vez que você casou e não recebeu o dom, não pediu, nem sabia que ele existia, a hora é agora, né? Uhum. Pedir ao Senhor que nos dê esse dom, essa graça de acreditar no casamento. Eu acredito no casamento. Eu acho que Deus também acredita no casamento. E eu acredito em recuperação de casais, Sim. né?
Eu acho que Deus tem poder para fazer isso. Agora, quando eu penso que Deus não criou, é para que as pessoas vejam a responsabilidade de casar é sua, filho. É As muito pessoas sério. querem jogar no colo de Deus. Tem aquela coisa, Deus escolhe alguém para mim. Deus não vai escolher ninguém para você, filho. Deus não vai deixar você escolher, porque na realidade Ele te deu capacidade intelectual, capacidade e conselhos bíblicos que você precisar. Ele vai deixar que você escolha, para que amanhã você não diga, foi a mulher que você me deu, Uhum. não é? E aí Isso. eu tenho que escolher Pastor, outra. um rapaz me perguntou uma vez, Ederson, Deus prepara alguém para mim? Eu falei assim, eu não tenho essa resposta. Mas eu tenho uma resposta. Em vez de você gastar energia tentando entender se Deus prepara alguém para você, seja um homem ideal para alguém segundo a palavra. E aí, olha, aí entra uma questão chamada tempo também, que é uma coisa tão importante, né, querido? É. Estar junto a longo tempo muda a gente, né? Eu estava ouvindo um rapaz falando assim, eu sou casado há tantos anos e recentemente eu percebi que minha mulher já não é minha mulher, é minha amiga. E ninguém casa com a amiga. Às vezes a mulher vira mãe também, né? E ninguém Vira. casa com a mãe. O Freud falava coisas desse tipo, né? Na cama de casal, dizia Freud, há geralmente três pessoas. Alguém está pensando em outra pessoa, porque aquele que está do lado deixou de ser esposa, virou mãe, aquele que está do outro lado deixou de ser pai, marido, e passou a ser pai. E ninguém se casa conscientemente com a pessoa dessa posição, né? A gente não se casa com a mãe da gente. É. E eu vejo que essa minha. Eu sou leigo, viu, gente? Sou leigo no que eu estou falando, é coisas que eu reflito e quero que vocês corrijam. Eu posso estar redondamente errado. Não, Mas, mas realmente não é é isso mesmo, verdade? pastor. E sabe o que é interessante? Aí a Bíblia manda deixar pai e mãe. Mas sabe o que eu percebo, pastor? Aonde que está a raiz dos problemas do casamento? Hum, É o seguinte, nós gastamos muita energia, o ser humano quando casa, ele casa naquela paixão, aquela coisa toda, a paixão passa, vira amor, e amor não é sentimento. Amor é muito mais que isso, amor são atitudes. E aí vem um filho, e aí a pessoa ela começa a ser pai, ela começa a ser mãe. E a partir dali ela gasta uma vida sendo pai e mãe e sendo trabalhador. uhum. Aí chega um momento na vida que os filhos vão deixar os pais e vão unir a outra pessoa, Se a vão educação não colocar deu certo, eles vão deixar os pais, exatamente. o trabalho não vai fazer sentido, porque as pessoas elas vão começar a aposentar, enfim, e vai sobrar para viver aquilo que elas menos investiram na vida, que foi o matrimônio. Na Que digo de honra hora de entre sair, né? todos. Na hora de fazer um passeio, a amiga já está cansada, né? A mãe já está saturada. É São porque duas tem. pessoas que se Exatamente, perderam dois ao longo do estranhos, se caminho tornam dois estranhos. porque Isso. não investiram no matrimônio, porque tudo aquilo que eu não investi morre, inclusive casamento. Aí que vem a questão, eu me torno pai, eu me torno filho, Torna-me trabalhador. trabalhador e não me torno marido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu acho que todo mundo quer fazer. Eu já sei a resposta porque eu conheço vocês. Eu conheço, gente, posso dizer que é verdade. O que eu vou dizer aqui agora é uma pergunta, mas eu acho que ela já tem a resposta. Vocês são de verdade mesmo? O casamento de vocês é assim, do jeito que vocês estão vivendo? É, Né? Eu É, digo isso porque eu estou fazendo essa pergunta para que as pessoas possam ver que a aham. felicidade do casamento, quando há uma obediência e há uma inteligência emocional, né? É. Que está faltando em muita gente. Deus nos deu Mas respondendo, vocês dom, são de verdade? Só. Deus nos deu dom, graça e a gente estuda sobre. Nós procuramos viver aquele perfeito jamais. É. Pode falar uma coisa, pastor? As pessoas não acreditam. Pode Tem falar. 17 anos que eu estou com essa mulher aqui. Nós nunca brigamos, gritamos, dormimos mal, nunca. Isso é muito bonito, bom de ouvir, né? Sabe por E quê? isso é de Porque verdade. nós somos tardios para falar. Uhum. Nós somos prontos para ouvir. É. Nós entendemos princípios e valores do me brigado jamais. Mas por quê? Porque a gente aplica aquilo que a gente estuda, Isso tanto na Bíblia é como na sensacional. terapia. Exatamente. Eu ser marido é um aprendizado constante, porque eu entendo que quando eu batizei, eu morri para o mundo e ele nasceu uma nova criatura, aonde eu tenho que matar todos os dias. Uhum. Porque o descer nas águas não me dá uma garantia de ser um cristão, porque eu peco. Uhum. E eu entendo que o casamento é o mesmo passo Quando eu fiz uma aliança com Cristo, Sim. e quando eu casei, eu fiz uma aliança com a Jéssica. E eu entendo que o casamento na horizontal significa o vertical.
E se eu desonrar essa aliança aqui, eu estou desonrando o Senhor. Eu tenho clareza disso. Só que eu sou homem. Um dia eu falei com a Jéssica, ela não gostou. Falei, amor, não te trai por causa do Senhor. E Mas ela como é que ela mostrou que não gostou? Porque vocês são tão afinadinhos, né? Que é tão. Ah, nada, como gente. é que ela Não, mostrou pastor, isso, né? mas a gente já passou por crises, a Ó, gente já teve crise problemas. sexual, crise financeira, crise existencial, crise com batalha espiritual com o filho, com doença com ela, com o filho. Pois é. Provação, filho. Casamento é pra Meu gente Deus do céu. grande, né? O casamento é pra gente grande, não é pra menino, né? É. Eu conheci um rapaz que tem alguma experiência em casais que querem se separar por questões estranhas, viu? Depois eu conto pra vocês. Eu fui aconselhar um rapaz que queria se separar porque ele comprou um videogame e a mulher dele não deixou. Foi a primeira compra que o rapaz fez no primeiro mês de casado. Queriam se separar por causa de um videogame. Eu lembro até o nome do joguinho, era Mario Kart. Aí eu chego lá, o casal tá brigado porque a moça disse o seguinte, pastor, o nosso primeiro salário ficou na mão dele. Ele pegou e foi lá e comprou um videogame. A gente vai comer o quê, pastor? Eu fico, gente, as pessoas não estão se casando pensando em o que é um casamento, gente. É. Pelo amor de Deus. E o homem costuma ser o mais, vou usar aqui uma flexão errada, o mais pior, né? O homem é difícil demais. Homem, Eu não casei com um homem porque eu acho que é muito difícil estar casado com um homem, né, Jéssica? É muito difícil você ter um homem do seu lado, porque o É. homem ele tem mania de que é forte, de que ele está dando conta das coisas, que ele tá no controle das coisas, e geralmente é isso que destrói tudo, né? É. Fala. pastor, eu atendi uma jovem uma vez, ela foi casada e traída o tempo inteiro. Só que a história dela é o seguinte: ela não teve pai, o pai literalmente abandonou, e ela foi criada pelos avós, porque a mãe também não dava conta, e a avó era matriarca e mandava em tudo. E ela conheceu um rapaz, ela casou com ele, e traições, e a família falando para ela segurar, porque ele vai mudar, e ele acabou com a vida dela, e ela separou. A figura masculina para ela, o avô era muito omisso, que fez o papel do pai. A figura masculina para ela é hostil. Uhum. Muito ruim. E ela sofreu demais o casamento. O casamento para ela é sinônimo de medo. A figura masculina é hostil e complicada por causa do ex-marido. E ela está namorando o rapaz e os pastores pressionando para ela casar. Só que eu falei com ela assim: olha, eu vou te dar uma testada aqui, terapêutica, que hoje, atualmente, você não está apta, você tem que quebrar, você tem que sair desse passado para você se preparar para Uhum. casar. Ela falou assim: você tirou um peso tão grande, porque a igreja está. Não, tem que casar. Tem que casar, você está com 40 anos. Gente, não é assim que A funciona. igreja é especialista em tudo na vida do pastor, né? Se você quiser saber como pastorear, pergunte à igreja. Eles têm a resposta para tudo. É, Agora, uma coisa interessante que você está falando, eu estou aqui pensando. Isso tudo cabe em casamento de pastor também, ou é só casamento de quem não é cabe. pastor? Cabe, ué. Porque o pastor, ele é pastor Ele é também. Mas homem, né? o que o senhor falou é interessante. O pastor tem que entender que dentro de casa ele é um homem, ele é um ser humano, frágil, com dor, pecaminoso, enfim. Uhum. Ele é um Cláudio homem, ele é um Duarte falou uma ser coisa muito humano, gente. interessante na palestra dele. Ele falou assim: olha, eu sou cristão 24 horas, Mas eu não sou pastor mas eu não sou 24 pastor 24 horas. horas. Aqui é uma Exatamente. palestra. Embora a igreja queira que você seja, É. né? Pastor 24 horas. E E aí pior é entra aquele pastor que quer que seja. uma questão, eu acredito que tem pastor nos ouvindo, pelo menos eu vi aqui pastoras passando aqui na lista, né? Tem pastor nos ouvindo, eu acho que é interessante a gente dizer isso. Ah, a gente precisa adquirir de alguma forma a consciência de um casamento humano, sabe? Porque a gente idealiza o casamento. Eu estou falando isso sempre por mim. Idealizamos o casamento. Eu amo a minha esposa. A minha esposa é a mulher mais incrível que eu já conheci. Ela é maravilhosa em todos os aspectos, sabe? E eu vejo com dificuldade pastores falando isso de suas mulheres. Eu acho que a questão está muito no fato das pessoas, dos pastores, não olharem para si como seres humanos. Deus resolve. Deus resolve. Deus resolve, daqui a pouco está separado. E o número não é pequeno de pastores mal casados. Basta você olhar a igreja como está andando. Você vai perceber que os pastores estão indo muito mal nos seus casamentos, né? E, geralmente escolhendo, como eu disse para vocês, uma seminarista para casar ou escolhendo alguém que se pareça com o texto bíblico que ele leu. A pessoa está casando com o gibi, você entendeu? Ela está casando com a revistinha, ela está casando com o canal, a novela. Ele não está casando com a pessoa, sabe? E
pastor precisa ter essa postura de entender que ele é homem. E eu digo isso porque às vezes eu esqueço desse aspecto também. É. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Você deve conhecer no seu, né, no meio que você vive pastoral, pastores que caíram. Sim. Qual seria os motivos ou o principal motivo que leva o pastor a cair? O orgulho e a soberba. Eu acho que há um pecado muito comum na pastoral. Quando você começa a ser muito convidado, a gente costuma chamar isso de trono de honra, né? Bate um papo ali entre a pastorada, há um trono de honra onde eles colocam a gente. A gente vai falar, o cara diz que a gente é a boca de Deus, né? Aí a gente prega uma bênção, a gente acha que nós fomos uma bênção. Chega um ponto que você começa a acreditar em tudo que estão falando de você. A E é por vaidade. isso que eu não gosto desses elogios. O seu irmão é o melhor pregador que eu conheço do Brasil. Mas eu odeio ele quando ele fala comigo que eu prego mais que ele. Porque não é verdade, ele está mentindo para a igreja, isso eu engano. E isso acaba me colocando em um trono. Depois eu vou ter que chegar em casa e ficar elaborando minha grandeza. Mas, Tô olha, descendo do trono. desço do trono rapidinho, eu desço tudo lá na sua igreja e vou embora. Porque não é real isso, sabe? Mas aqui, ainda mais dito pelo seu irmão, diga-se de passagem, é um grande, excelente pregador. É um homem que conhece a Bíblia e vive a Bíblia, que eu acho interessante. E aí tem aquela pastorada que acompanha o moço também, que faz muita raiva na gente, né? Porque não tem um lá pior, né? Estou sempre do melhor para o muito melhor. Mas voltando aqui para a vida dos sonhos pastorais, nós somos alimentados com a ideia de nos tornar reis, digamos assim. A gente começa a enxergar, se a gente não bobear, a gente vai enxergar a igreja como uma propriedade particular. A gente vai enxergar os cultos como só tendo uma boa direção se eu estou lá. O Espírito Santo é colocado lá do lado de fora, ou fica sentadinho ali no banco até eu te chamar. Quando eu precisar de você para curar, você vem. A igreja de Jesus está vivendo Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. E a gente se esquece que as cartas às igrejas são direcionadas ao pastor. A gente se esquece disso. A igreja, o mais interessante, a igreja de Éfeso tinha como pastor nada mais, nada menos do que João, o que está escrevendo o livro de Apocalipse. E o Senhor diz para João, diz ao pastor da igreja, quem é o pastor da igreja? João, eu conheço as tuas obras. E aí Deus começa a mostrar para ele coisas que ele não está vendo. E aí, olha, voltando à ideia de pastores mal casados. Quando eles se casam, é uma beleza, porque a mulher fala em língua estranha, profetiza, mas lá na frente ela vai começar a dar a opinião dela no altar, e o pastor vai ter que dizer não de vez em quando. E aí vem aquela coisa interessante. Há sempre uma irmãzinha aprontada pelo Satanás na igreja para pegar o dia da briga. O dia que eles discutem e o pastor vai embora para outro lugar, o Satanás põe a mulherzinha ali naquele caminho, é uma coisa impressionante. A coisa não tem limite também, sabe, Ed? Olha só, eu conheci um pastor feio, muito feio, mas ele dizia que era feio, por isso que eu estou confirmando. Também não vou dizer o nome dele, senão você vai conhecer. A feiura dele é muito conhecida no Brasil. Ele é tão feio que ele mesmo disse: Satanás caprichou em me atrapalhar, porque desde criança eu sou feio. Ele é muito feio mesmo. E um dia ele foi a uma irmã, queria falar com ele, ele foi falar com a irmã, e a irmã, ele foi com 2 diáconos, e a irmã disse: é particular, pastor. Então pediu para se sair, para ser tirado. Quando a irmã disse para ele assim: eu estou apaixonada pelo Senhor. Isso é difícil, rapaz. O camarada vai ter que ter agora uma presença de espírito muito forte, né? Aí o que ele faz? Ele manda chamar os diáconos. Irmãos, vamos expulsar o demônio. Porque só Satanás veria beleza em mim. E essa irmã está vendo beleza em mim, então ela está cheia de demônio. Mas quantos pastores fazem isso? São poucos. Enxergam a cantada como a ação de Satanás. A gente Uhum. está tão acostumado a ser aplaudido, né? Que E chega o uma cantada, a contrário, gente vê, ela pastor? tem bom gosto, né? E qual que é a tua percepção contrário do adultério, números de adultério? Você consegue me falar Eu consigo do universo? falar sobre estatística, meu irmão. Eu conheço quase tudo sobre estatística evangélica. Sobre adultério, 80% desses casais que se separaram, né, 8 em cada 10, em 10 anos, nós vamos encontrar um número maior do adultério. 97% desse total foi relacionamento a adultério. E o adultério, Jesus complicou um pouco a vida da gente, né? Porque antes o homem tinha que se deitar com a mulher para isso ser considerado um adultério. Uhum. O judaísmo vive sobre a época de 1116 leis para o cara cumprir. Dessas, quase um terço fala de casamento. E quando Jesus vem, ele complica tudo, porque Jesus disse assim: se você pensa, você já adulterou. Uhum. Então,
eu diria para você que há um número muito grande de pastores em adultério nesse exato momento. Muito. Mas sabe uma coisa que o senhor falou, né? É como se o pastor se sente sobrenatural, muito espiritual. E esquece que nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que trabalhar toda essa questão de comportamento. Porque não adianta eu ser só muito espiritual. Eu vou errar, eu vou cair, né? Eu vou me desviar, porque aí eu sou sobrenatural, eu sou espiritual demais. E a gente se Olha, esquece que tem todo o exatamente, Suzy. comportamental. Exatamente. Eu acho bacana de vocês que eu estou sempre vendo vocês dois juntos, né? Por isso que eu perguntei se é real essa história de vocês dois. Vocês são sensacionais, eu conheço vocês, vocês são amáveis, inteligentes, e tão inteligentes que aparecem juntos, né? Porque vocês não conseguem brigar. É, Bem, eu acho isso lindo. Depois você me mas dá tem uma dica coisa. aí, então. Não é falta de Vamos motivo, fazer uma, é só estratégia, vamos fazer uma entendeu? terapia com você Por isso depois. que você tá querendo bater. Mas isso é normal. Agora, veja bem, a questão é, a gente sabe que existe uma parcela do casamento que a mulher vai assumir, né? Eu não sei se eu estou certo, você pode me falar se eu estou errado. Mas cada um representa 50% do casamento. Penso eu que se um lado decidisse consertar, era 50% do casamento já resolvido. Isso poderia facilitar. Mas existe uma coisa chamada orgulho pastoral. Se eu não me abaixo para você, eu não me abaixo para minha mulher, não. Que papo é esse de pedir perdão? Eu sou o sacerdote. Mas aí que tá, rapaz. O sacerdote não é remunerado para ser sacerdote. O sacerdote é escolhido por Deus e ele tem que aprender a perdoar 70 vezes 7 por dia. É isso Agora, aí. você sabe que em hebraico os números são palavras, ok? Uhum. Então, 77 vezes 7 é uma palavra. Santidade. Veja que Deus diz que o casamento, para ser perfeito, ele tem que ter uma presença dele no meio. E eu entendo que a santidade é fundamental no casal, quando nós falamos de pastor, principalmente. E Uhum. quando a Bíblia me diz que um casamento precisa perdoar, eu entendo que isso também é santidade, né? O hebraico tem essas palavras tão interessantes que eu vejo assim, se a gente parasse um pouquinho para ler só a Bíblia, né? Ler para entender. As Uhum. pessoas leem a Bíblia correndo também e as coisas não ficam bem. Mas, assim, eu estou muito feliz de ver vocês falando sobre esse tema, porque até eu mesmo tenho dificuldade de falar dele. Aham. Mas é verdade, né? É verdade, os casamentos precisam de um conserto. E aí vocês poderiam até me dizer por onde começar esse concerto. Por onde o pastor Primeiro, começaria? primeiro entender que você é um homem, Uhum, que antes do seu chamado, você é filho de Deus. Antes de você ser pastor, você é um homem casado e que tem que começar a entender que é o que você falou, tem que ter como se fosse um botãozinho de liga e desliga. uhum, Cheguei na minha casa, não é o pastor, é o Israel. uhum. E aí eu Então, acho que é um problema duplo, né? Existem duas pessoas em mim, né? Essa é, essa frase foi maravilhosa. A Elaine não é casada com o pastor Israel, era ele é casada casado com com Israel. Israel. E olha que interessante, quando a gente vai pensando na hegemonia pastoral, porque eu sou sacerdote, eu sou pastor, enfim, só que Deus deu ao homem autoridade, mas ele deu poder à mulher. E o interessante, quando a Bíblia fala que a mulher é a coroa, né, do marido, e a Uhum, coroa ela está sobre a cabeça, mas com um detalhe interessante. Se eu te mostrar uma foto agora de um rei que não é conhecido em determinado país, e ele está com uma coroa, o que vai visualmente determinar que ele é um rei aos olhos sociais que ele conhece é a coroa. uhum. Porque um rei sem coroa, ele é um homem. Mas se o senhor for lá em Petrópolis agora, está lá a coroa de Dom Pedro. Tá lá, Uma coroa sem o rei, ela nunca deixa de ser uma coroa. Olha a preciosidade que é uma mulher é aos verdade. olhos de Deus. E E aí o agora, cara quer ser achando que, na verdade, o marido, ele tem que servir a esposa. O amor dele é sacrificial. exatamente. Aí eu queria falar duas coisas que eu acho importantes. Você falou de coroa e a Elaine também tem uma frase sensacional. Porque se o homem é o cabeça, pensa comigo, a Bíblia diz assim, olha, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Agora, e ferindo o pastor? Como é que fica a família? Ferindo o Uhum. pastor, as ovelhas se dispersam. E a família não se dispersa. A família fica sempre do lado. Então, a Elaine tem uma frase que é muito interessante. Ela diz assim, olha, não abaixe a cabeça, meu amor, senão a coroa cai. A questão é, se você quer ser um pastor bem-sucedido, mantenha-se com o rosto de pé, né? Com o narizinho em pé, para a coroa ficar. Eu me refiro ao fato de você se aproximar de Deus, um grande terapeuta, para depois você procurar ter ajuda. Mas a questão é,
nós dificilmente queremos aceitar a derrota. O fracasso é algo que mexe com todos nós. Mas, E pastor, mexe com o nosso brilho, né? mas quem disse que isso é uma derrota? Pois é, eu acho que a gente cresce, né? Tem uma história de um louco que ele ficava com um martelo na cabeça, sabe? Pum, batia, ai, dava de novo, ai. Aí alguém perguntou a ele, por que você está fazendo isso, rapaz? Não, porque quando bate, dói, mas depois que passa é tão bom. Então, as pessoas às vezes tratam o casamento com essa loucura, né? A gente vive briga, uma hora que esse negócio vai dar certo, né? E Mas aí a é gente no vai precisar muito. achismo, que é o que a gente Exato. falou. É, Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Os seminários estão trabalhando isso com os pastores? não. Então tá errado. Seminário. Olha, o seminário não prepara pastor, para começar por aí. O seminário prepara teólogo. E teólogo nem sempre é pastor, Uau! né? Existem 5 ministérios dentro da igreja. Um deles eu acho que já sucumbiu, que é o apostolado. Mas nós temos profeta, evangelista, pastor e mestre. A gente só enxerga um. Tem um monte de gente pastoreando que não nasceu para ser pastor. E tem um monte de gente sendo líder de louvor, que é o pastor que a igreja precisava ter. E essa troca de papéis, ela atrapalha muito o indivíduo para perceber até o erro que ele cometeu. Eu conheci um homem que dormia vestido para Jesus voltasse de noite e não pegar ele nu. Foi pastor do céu, pelo amor de Deus. É o seu interior que Deus está olhando, filho. Não, mas se Deus voltar, eu estou de roupa, então tá bom. A roupa dele vai se vir lá no céu, vai ser perfeito. E quantos pastores estão assim, olha, a nossa dedicação a Deus, tudo é a família, nada. Aí tá o Gente, problema. é esse aí que é o problema. Pastor, o dia que o meu ministério atrapalhar meu casamento, eu vou deixar o ministério de lado e vou cuidar da minha costelinha aqui. Sabe por quê? Porque ela vem na frente. Porque o que eu faço lá fora, eu tenho isso É um comigo. Tem que reflexo. ser o reflexo do que eu faço aqui dentro. Olha, mais uma vez eu vou dar testemunho de vocês dois. Eu conheço vocês e sei que isso é verdade. Agora, a questão é, como é que a igreja tem que colocar essa pirâmide de prioridades e amor e coisa e tal? Como é que você vê isso? Quem é o primeiro? Desconstruir a hegemonia do que eu sei tudo. Uhum. É. Eu não Mas como você preciso de construiu isso? curso para casais. Uhum. Não falam, mas demonstram não ter interesse no que a gente fala. Essa é a Exatamente. verdade. E vou mais além. Sabe o que a gente vê? Agora vou rasgar o verbo agora. Eita, segura o homem aí, gente. Chama a gente para levar. Vamos ministrar em evento de casais. Amém. Você é pastor? Não, não sou não. Não, mas pra gente, se você é pastor, tudo. Fala-se isso para justificar porque eu estou no púlpito. Como Exato. se só pastor Tivesse. fosse capacitado, gabaritado para poder Exato. falar. Sofremos preconceito quanto a isso e eu acho isso ridículo. Sabe por quê? A gente não é nada, a gente só quer transbordar o que Deus dá pra gente. Mas nós já vimos pessoas nos tratando dessa forma para que aqui não se fala, mas velado fala. É É uma verdade. realidade que nós enfrentamos, pastor. É E uma isso realidade. deixa a gente indignado. Agora, uma coisa que é real também, gente. A igreja vê que o pastor e a esposa não estão dando bem, e isso também pesa sobre os filhos e pesa sobre. Porque destruindo um casal, você destrói uma família. Então a Bíblia É isso. diz: ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Ferindo esse pastor dentro de casa, a família também se dispersa. Por isso que primeiro vem a Jéssica, que é a minha prioridade, depois de meus filhos. Eu ensino, Sabe por quê? eu ensino, Porque eu pode sou falar. uma só carne com ela. O, pa- Olha, o termômetro da bênção de uma igreja está no casamento. Porque o departamento mais importante da igreja é o de casais. Porque se eu tenho casais fortes, eu tenho filhos solidificados. Eu tenho uma igreja E eu forte. tenho uma igreja forte. É porque o verdade. movimento é de dentro para fora e não de fora para dentro. Aquela coisa do jugo desigual também é um peso, né, que muitos pastores acabam entrando por ele também, Total. né? Porque há pessoas que se convertem por conveniência, né? E eu vejo que essa conversão tem um tempo de vida muito curto, né? Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Eu crio uma pirâmide de importância de cima para baixo para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. Na minha concepção de família, casamento, essas coisas, eu diria que a primeira pessoa mais importante, aquela que você tem que se dedicar, é Deus. Lembrando que Deus não é religião, né? As pessoas também confundem isso. Deus não é igreja, tá? E tem muita gente que acha que a igreja é a porta do céu. E às vezes não é, às vezes é a porta do próprio inferno.
E existem pessoas que acreditam que o rol de membros é o livro da vida. Não é também. O livro da vida é um documento que está na mão do Senhor. Deus em primeiro lugar e não a religião. Depois vem eu. Porque eu penso o seguinte, ô querido, se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar de alguém? A Perfeito. Tá Elaine até certo. gosta de usar aquela frase, né? As máscaras que caem do avião, coloque em você primeiro e Uhum. depois ajude o outro. É isso Isso aí. mesmo. Não é se você não estiver bem, como é. Depois vem a Elaine, que para mim é a pessoa mais importante. Isso aí. E ela sempre foi e sempre será a pessoa mais importante da minha vida. Depois vem meus filhos, depois vem os familiares, e Isso. lá atrás vem a igreja. Isso Se eu fosse aí. construir uma coisa de 7 pontos, o último ponto seria a igreja, porque tem pastor, vou dizer umas frases aqui que eu acho que é a mais pura verdade. Eu penso assim, tem pastor que se mata pela igreja, certo? Certo. Não muda nada, porque a única morte que salva a igreja é a morte de Jesus. Então, para que você vai se matar? Né? E os pastores estão se matando, estão se engalfiando, como diz aqui, e por nada, né? Pastor, A Bíblia fala dos pastores de Ló e de Abraão, brigando por ovelha que é do outro, gente. É uma coisa Uhum. absurda. E isso aí também se leva para o casamento, né? pastor, sabe o que é interessante nessa ótica? Deus ensinou isso pra gente no princípio. Por que ele não fez Adão e Eva de uma vez? Primeiro ele fez o homem para se relacionar com ele. Uhum. Então, a Exatamente. relação, porque a gente tem uma dinâmica que a gente faz em consultório que a gente mostra isso, né? O eu e o Deus é o princípio básico de que, a partir daí, do meu bem-estar emocional, espiritual, enfim, em todas as esferas, eu vou estar me preparando para que eu possa estar junto com o meu cônjuge, que vai ser ali uma só carne comigo. Uhum. Porque marido e mulher são árvores e filhos são frutos, Exato. que vão embora. Mas o princípio, essa hierarquia, ela é fundamental. Só que na prática isso não acontece. Geralmente Porque sabe não. como é que é? Principalmente mulher, primeiro vem Deus, depois vem meu marido, depois vem meus filhos, ela nem Nem se coloca. se coloca na pirâmide, é verdade. Ela E assume o, o e o papel de conceito mãezona, é, né? eu uso esse exemplo do avião. Quanto mais oxigenado eu tiver, melhor vai atingir ela. Até pelo seguinte contexto, nós já vivemos na prática. Tem dia que eu estou embaixo, ela me ergue. Tem dia que ela tá embaixo, eu vou erguendo. Olha a parceria, não somente a parceria. Mas Eu não consigo estar certamente, forte o tempo inteiro. certamente você não escolheu ela porque ela toca um instrumento, porque ela canta bem na igreja. Nada desafinada. É desafinada. Opa! Sou ruim pra cantar, pastor. Ela bate palma fora do ritmo também? Não, esse Não, né? não. Mas sou Essa bem foi ótima, né? desafinada. Olha, Ô, pastor, mas posso falar hum, da minha história com a Jéssica? não, É vai lá. incrível, é isso que eu vou te falar. A Jéssica, ela nasceu dos meus sonhos. E aí eu lembro de Adão de uma certa forma. Por quê? Porque ela tem todas as características que eu sempre pedi a Deus, de uma certa forma. E eu escolhi ela porque eu via nela valores que eram importantes para mim. Esse foi o fundamental. Uhum, Não pensando, literalmente trazendo esse conceito. A Jéssica foi minha aluna na faculdade uhum. e ela trazia tantas características que eu enxergava como valores que poderia agregar na minha vida, porque eu não casei com ela para ser Você não feliz. casou Eu casei para ter para um álbum de melhorar a minha fotografia felicidade. legal, né? O problema é Você que não as se pessoas casou. casam para ser Uhum. felizes, ela coloca a felicidade no casamento. E a responsabilidade no outro. Ou Olha, seja, se eu não estou feliz, a culpa é sua. E isso é um grande erro. deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Em Israel, os rapazes namoram com a garrafa d'água na mão. Aí eu estive lá observando na sinagoga, porque tem sinagoga a cada 800 metros, porque no Shabat o judeu não pode andar mais do que 800 metros. A cada 800 metros tem uma sinagoga. Bem, eu estava lá observando os jovens sempre com a garrafinha d'água, e eu pensei, isso é pão duragem do judeu. O judeu tem essa coisa, né? De ser pão duro e amar o dinheiro. Aí o guia me falou, não, não, não. Eles estão carregando água porque eles estão cortejando as moças. Eu falei, o que que tem a ver? Eles oferecem água a cada proposta que eles fazem. Por exemplo, o rapaz chega para a moça e diz, eu quero ter 5 filhos. Você quer um gole d'água? Se ela toma água, ela está dizendo, eu concordo. Olha que coisa interessante. Aí ele vai fazendo uma proposta para ela. Eu quero morar em tal lugar, eu quero me formar em tal coisa. Você quer água? A moça aceita a água. Então, se acabou a garrafinha, sai casamento. Eu achei Olha isso só. tão interessante porque são jovens Aqui, discutindo. pastor, Aí você ó. tá vendo? Ela tá bebendo a água toda aí? Até agora, só você beber a água. Quem é que está cortejando quem? Mas não é interessante
isso, rapaz. Muito. Os caras, Muito os jovens têm bacana. uma mentalidade assim tão. Eu achei aquilo sensacional. E baseado na história de Eliezer, Uhum. né? Que pegou água para o camelo. Então, eu acho que a gente podia aprender a fazer uma coisa diferente em igreja, né? É. Conversar como gente entre os pastores seria fundamental. E olha, Uhum. vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não vão me dizer porque eu sei que vocês são profissionais, mas deve ter muito pastor se sentando no divã para conversar. E a Comigo, primeiro medo dele é infelizmente, não. Eu só tenho um. graças a Deus, mas a tendência é piorar muito, sabe? Mas, Porque a igreja vem torturando a pastorada também, é uma Eu luta, acho é mas uma difícil perseguição. o pastor levantar o dedo e pedir ajuda, Não, não infelizmente. pede. e sabe o que, que a gente vê, pastor? No meio, né, de lideranças, a gente vê assim que o pastor, ele acha assim: ah, eu sou pastor, eu não preciso fazer cursos para casais, Uhum, eu não preciso entender de casamento, porque eu sou pastor. É como se eu fosse um super-herói. uhum. Eu já sei de Mas casamento. não E a fica falando gente mal de vê mim, que não. não. A sua esposa está falando mal de mim aí. Mas é a mais pura verdade, é a mais pura verdade. Tanto na área da saúde a gente acha que a gente tem um Deus que cura todas as Uhum, coisas, né? Como na área emocional a gente acha que não deve ser trabalho. Eu falo por mim uhum, também. Não preciso falar de nenhum colega, eu falo por mim mesmo. A gente às vezes acha que uma boa leitura da Bíblia resolve tudo, né? E É. aí quando a Bíblia não Mas se fala eu tô com dor nada, de dente, eu não vou ler a Bíblia. não, eu ando dentista. não é. Não tira o poder de Deus. Deus é soberano, ele pode curar sim Uma unha uma unha encravada. cravada. Mas por que as pessoas não buscam ajuda terapêutica quando ela está doendo no casamento e o coração está com a pressão alta lá, está com uma cardiopatia, elas buscam cardiologista? Por quê? Agora deixa eu te falar, querido. Vou te fazer uma pergunta aqui da Bíblia. O primeiro homem que aparece na Bíblia chamando as mulheres para uma conversa séria diz o seguinte para elas. Está logo no comecinho do Gênesis. Ele reúne as duas mulheres dele e diz: eu matei um rapaz porque me empurrou e matei outro porque pisou no meu pé. Em outras palavras, ele está fazendo uma ameaça direta a essas mulheres, né? E quando esses caras que estão ameaçando as esposas são pastores, como Nossa, é que fica? Como é que fica? Porque a questão espiritual está em jogo, né? Como é que fica isso aí? Vocês poderiam nos ajudar pensando sobre meu isso? Deus, já atendemos caso. Sério? Pastor batendo em esposa, traindo ela e chega lá e prega, 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 prega. E, Usando drogas. e aí ela vira e fala assim, mas como? Eu tô errada, porque Deus usa ele. Eu Uhum. vejo o sobrenatural acontecer, eu tô errada. Olha só, eu acho muito interessante se vocês puderem fazer isso. Eu estou vendo alguns nomes passando e eu conheço alguns desses nomes. Eu queria que vocês dessem um endereço para eles poderem acompanhar vocês e até mesmo ligar para vocês depois. Como é que faz isso? Ó, só mandar aí no nosso direct, a gente retorna, a gente dá toda assistência, pode comentar na live, a gente entra em contato. Pastor, olha o que a Verônica falou. Gostaria muito que houvesse estudos direcionados para os divorciados. Após 22 anos de casamento, meu marido pediu divórcio. O pós-divórcio é difícil, cheio de dúvidas. As igrejas não trabalham isso. A religiosidade é um perigo. As pessoas não entendem sobre repúdio. Pastor não Uhum. quer estudar, a verdade é essa. Não é E verdade? entende A palavra que, que. a palavra que diz, olha, Deus odeia o repúdio, é Pastor, eu quero traduzida por já te Deus odeia o convidar, divórcio. convidar para uma próxima live. Amém. Quando é que o senhor viaja? Final do mês apenas. Final do mês eu vou para Palmas, depois Amazonas, depois a Tá. Piauí. Eu estou indo para Gramado, eu e a Jéssica, fazer um seminário para casais lá durante 4 dias. Sim. Assim que eu voltar, nós vamos passar o Dia dos Namorados fazendo seminário lá. Eu gostaria, e a Verônica, fica atento aqui, nos siga. Vamos falar sobre repúdio? Vamos falar sobre a questão de Vamos divórcio? falar desse negócio aí, é muito importante. Eu só queria deixar aqui uma frase que se diz em todo casamento em Israel. A frase é: bendito seja Adonai, que uniu o casal para a alegria de toda Israel. O casamento, para o hebreu, não é uma festa para a família, é para a nação. Em outras palavras, eles estão dizendo que tudo que eles fazem é público, logo o público está assistindo tudo. Então, que você tenha uma boa consciência. Eu acho sensacional nos hebreus terem essa frase, sabe? Bendito seja o Senhor Deus que criou o casamento para alegrar Israel. E as festas de casamento são geralmente muita festa, muita dança. E se chega uma pessoa desconhecida, eles põem para dentro.
porque eles entendem que o casamento será influenciado pelos amigos, mas também vai influenciar a família e os amigos. Essas filosofias de Israel são E sensacionais. sabe o que é legal? O Helder fez meu casamento. E sabe o que ele falou? Hum. Um dia não, daqui a pouco a festa vai acabar, os padrinhos vão embora Todo o glamour da festa vai passar. e vai ficar nós dois e Deus. É. Pastor, Eu acrescentaria uma coisa no meu caso, se ele falasse isso. Eu vou envelhecer e vou ficar um caco. Então, essas coisas também são importantes. A gente envelhecer ao lado da pessoa e curtir a pessoa, Sim. né? Curtir cada é dia. isso aí. É isso ué. aí. Pastor, a Alexandra perguntou quando que o senhor vem para ICPA? Ah, logo assim que fizer o convite chegar aqui, eu vou. E teve uma mulher também que perguntou, a Ana Brito perguntou, qual igreja o senhor vem aqui no Amazonas? Olha, lá do Amazonas, Ah, é Ana na Brito. Igreja Batista, mas eu não sei dizer o nome. Eu posso enviar o folder. Ou então, se entrar no meu Instagram, tem lá uma imagem que fala da igreja. Gente, pastor, fala o nome do canal do senhor no YouTube. A gente É. já tá, essa live vai cair daqui a O pouquinho. Qual que é meu a canal é escatológico, então é Escatologia Fácil com Israel. Escatologia Fácil com Gente, Israel. Tem muita coisa para te falar lá. segue o pastor Inclusive sobre Israel. casamento. Casamento e a volta de Jesus estão muito ligados. Com certeza. Gente, segue o pastor Israel no Instagram. Live, todos os dias você está fazendo live, pastor? Não, Olha lá, não a Ana faço. Brito Eu disse faço que é pelo dessa Instagram, igreja. sim. Pelo Instagram eu faço todo dia de manhã. O pastor, Ana a Ana Brito. Brito falou que é dessa igreja que o senhor falou aí, É, ó. Ela da falou, Igreja sério, eu sou da Batista. primeira igreja batista Cidade Nova. Que bacana. O evento que vai ter lá se chama O Fogo que Vem do Norte. Eu não vou saber dizer exatamente qual é a igreja, mas eu vou procurar saber e coloco aqui no meu Instagram. Bênção pura. Ai. Gente, siga o pastor Israel, tanto no YouTube, vai lá agora no Siga esse Instagram casal dele. também, que é sensacional. Estamos aqui. Nosso canal no YouTube é Ederson e Jéssica Terapeutas. O nosso trabalho demais. ele é ministerial também. A gente ajuda casais a reconectar emocionalmente, espiritualmente, intimamente também. Pastor, vai daqui a pouquinho deve ser. Olha, precisava de mais 4 horas no mínimo aqui para continuar com o senhor. Que conversa boa, viu, rapaz? Aprendi muita coisa com vocês. Vocês são Isso, Ai, senhor. e a gente, como sempre, aprende. A palavra-chave hoje que eu vou levar para o meu coração e eu vou levar para o meu ministério é: pastores não casam, quem casa é o homem. É isso mesmo. Tá? Deixa a mulher Pastores não são pais. Deixa a sua esposa ser igual a qualquer membro da igreja. Com o mesmo jeito. Perfeito. Pastor, muito obrigado. Gostaria que o senhor orasse por nós, para as pessoas que estão Amém. aqui, para Deus nos abençoar cada vez mais. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com os amigos e poder falar de um assunto tão importante, tão necessário nesses dias. Obrigado, ó Deus, e transforma-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem sonhado a nosso respeito. Os planos do Senhor para os nossos ministérios estejam, Senhor, sempre sendo facilmente percebido pelo Senhor. Abençoa aqueles que nos ouviram, aqueles que nos ouvirão, para que o Senhor possa encaminhá-los, ó Deus, a uma cura, um tratar de Deus verdadeiramente vindo do Senhor. Amém. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu vou deixar essa live salva. Renato, você está assistindo a gente? Faz um collab aí com o pastor Israel também, para deixar salvo no Instagram do senhor, Opa, isso é pastor. bacana demais. Vou mostrar para todo mundo que eu conheço gente bacana. E outra coisa, pastor, vamos fazer mais uma live assim que eu voltar de Gramado. Eu quero falar sobre repúdio. Eu tenho mais 55 assuntos para a gente conversar ao longo do ano, tá joia? Pois é, rapaz. Já deixa a pulguinha na orelha do pessoal, né? O Senhor não tem problemas com o divórcio, ele tem problemas com repúdio. É isso aí. É isso aí, gente. Olha, então tem pessoas se culpando, pastores se culpando, culpando a ovelha porque o marido não traiu e não saiu de casa. Ele só repudia ela só. Exatamente, só repudia. Então vamos ver o que vai dar esse negócio. Pastor, amamos a tua vida, a tua família. Obrigado de Eu Obrigada, também coração. amo vocês. Muito obrigado, viu? Por Obrigada essa você. oportunidade. Eu vou mostrar para o Brasil inteiro que eu conheço vocês. Que Oh, que isso, isso, pastor. é uma honra, É uma pastor. honra pra gente, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a tua querido. família. Dá um beijão na Elaine aí, na Emê, por nós. Dá um beijo aí nas Amém. mulheres da sua vida, Amém. viu? A gente tá com saudade. Obrigado por acrescentar tanto pra gente. A palavra que mais chamou atenção é essa. Você não é. A Elaine não é casada com o pastor Israel, ela é casada com Israel. Gente, isso aí é um divisor de águas, se as pessoas entenderem isso. E o ministério Pra dela é cabeça, fazer cafuné em mim. Tem isso aí também. É, O ministério, exato. O ministério dela é fazer cafuné em mim. isso aí, O é melhor coisa ministério boa. que tem. E Deus faz abençoe a bem todos pra vocês gente. que assistiram. Gente, obrigado de coração. Amém.
E, pastor, até a nossa próxima, nós vamos nos falando aqui, tá bom? Com certeza. Um abração, gente. Deus abençoe Deus vocês, abençoe, ministério de gente. Tchau, vocês. Fique com tchau. Deus. Tchau, Shalom. tchau.